Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos falar de uma coisa muito importante, tá? Quando a reabilitação profissional, ela fica impossível para o segurado no INSS. O que acontece, né? Muita gente aí pode ser encaminhada para reabilitação, é o que está acontecendo muitas vezes nas perícias de pente fino, principalmente você que está de auxílio-doença, presta bastante atenção. E também a justiça anda encaminhando, tá? A reabilitação, vocês sabem, é um direito de todo incapacitado para que possuem aí condições de exercer, no caso, uma outra atividade. No entanto, existem situações que é impossível reabilitar o segurado para qualquer função, e o INSS deve tomar algumas providências para garantir os direitos desses segurados, tá? A reabilitação é um processo oferecido, né, pelo INSS para capacitar aquelas pessoas que sofreram acidente, doenças, que ficaram incapacitadas para as suas funções habituais, mas que podem ser reabilitados para desempenhar outras funções no mercado. O processo de reabilitação vai envolver aí equipes, né, multidisciplinares, formada por médicos, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, entre outros profissionais. Isso é que o INSS diz, né, quando a reabilitação funciona. Que realizam, por exemplo, avaliações físicas, mentais, sociais do segurado. Essa equipe é responsável em definir um plano de reabilitação que pode incluir cursos de capacitação, treinamentos, acompanhamentos e reintegração no mercado de trabalho. É muito bacana no papel, né? Mas nós sabemos que isso não está acontecendo agora. Infelizmente está se passando por um processo aí de reestruturação dentro da reabilitação, tá? O INSS, nós não sabemos como vai ficar. Inclusive nós colocamos um vídeo esses dias falando de uma nova reforma da Previdência. Está muito forte isso, provavelmente vai acontecer. E nesse caso acontecendo, um dos pontos que vai mexer também é com relação à reabilitação. Quando você termina a reabilitação profissional, você recebe um certificado. Esse certificado é um documento emitido pelo INSS que vai comprovar a participação e a conclusão do processo de reabilitação profissional por parte do segurado. Esse certificado serve para atestar que o segurado, após passar por um processo de reabilitação, ele foi capacitado para exercer uma nova atividade profissional. Já foi, né, que já ficou impossibilitado e agora ele pode exercer tranquilamente essa nova função. Existem também, que nós vamos falar aqui, possibilidade de isenção, pessoal. Não saia do vídeo, tá? A comprovação dessa nova capacitação profissional, o certificado vai identificar que o processo de reabilitação profissional incluiu treinamentos e capacitações e agora o segurado está apto a desempenhar uma função compatível com as suas condições físicas e mentais. A validação, muitas vezes o segurado recebe esse certificado para ser reintegrado ao ambiente de trabalho, ou no mesmo empregador, ou no novo emprego, exercendo uma atividade adaptada para a sua condição. Esse certificado serve como garantia, tá, que esse segurado está habilitado. Após receber o certificado, o segurado pode deixar de ser considerado incapaz, o que vai implicar também no encerramento do benefício de incapacidade. Olha aí, por exemplo, o auxílio-doença. Você fez a reabilitação profissional, foi considerado reabilitado, o INSS encerra o benefício de incapacidade, tá? Agora, se o segurado, mesmo reabilitado, voltar a ficar incapacitado, o certificado de reabilitação ele pode servir como uma referência para futuros pedidos de benefício junto ao INSS, já que esse segurado ele pode ter sido incapacitado para uma nova função. É um documento que vai atestar a superação da incapacidade parcial, dando ao segurado a oportunidade de reintegrar-se ao mercado de trabalho. Agora, quando fica impossível de reabilitar esse segurado? Existem algumas condições. Isso ocorre, por exemplo, quando, mesmo após o tratamento médico, avaliações dessa equipe de reabilitação, ele é considerado permanentemente incapacitado para exercício de qualquer atividade profissional. Essas situações podem acontecer, por exemplo, em casos de doença grave ou degenerativa, lesões incapacitantes e permanentes ou outras condições de saúde que inviabilizam o retorno ao trabalho, seja ele para uma função nova ou para aquele que ele exercia. Quando é declarado impossível, o INSS não pode simplesmente encerrar o processo sem tomar providências. Nessas situações,
o segurado passa a ter direito a outros tipos de benefício. Olha lá, uma vez que a incapacidade ela é permanente, né, que ela foi considerada permanente. Agora veja bem, com relação a direitos, né, quando acontece a reabilitação profissional, é uma questão aí muito interessante, tem muitas dúvidas, muita gente, é no caso de possibilidade de isenção, né, para beneficiários aí ou para benefícios semelhantes a pessoas com, por exemplo, que são PCDs, né, que são pessoas com deficiência. Os reabilitados, eles podem ter direito à isenção de impostos, especialmente no que diz respeito a impostos sobre produtos industrializados, que é o IPI, tá? Por exemplo, sobre a propriedade de veículos automotores, também tem o IPVA. Muitos vão precisar, no caso aí, de adaptação para essa mobilidade. Essas isenções são parte de política pública que busca apoiar, tá, uma inclusão social e profissional devido a limitações que podem enfrentar barreiras e acessos, né, em determinados serviços. Além disso, os reabilitados eles têm direito a acesso à concessão de auxílios, possibilidade de participar de capacitação e qualificação profissional. Isso é essencial para que possam exercer funções compatíveis com as suas novas condições, garantindo que tenham aí uma reintegração mais eficaz no mercado de trabalho. A legislação também prevê que, em alguns casos, os reabilitados podem ter prioridade em serviços públicos e programas de emprego, semelhante ao que ocorre aos PCDs. É importante destacar que o acesso a essas isenções e benefícios, o reabilitado ele deve comprovar a condição de incapacidade e a necessidade de adaptações. Ó, isso é importante, tá? Não basta ser reabilitado, você tem que comprovar necessidade de readaptações para você conseguir, por exemplo, a isenção de um veículo. Se você não tem nenhum, você foi reabilitado, mas não tem nenhuma dificuldade, não tem por que eles se darem uma isenção. Isso tudo vai ser avaliado. Essa comprovação, geralmente, ela é realizada através de laudos, documentos que atestem a situação, sendo fundamental que esse segurado ele esteja ciente dos seus direitos também e busque orientações para garantir. Assim que a reabilitação se torna um passo apenas para a recuperação da saúde, mas ela também vai mexer com a inclusão social e econômica desse segurado. Agora, nos casos de impossibilidade da reabilitação, por exemplo, um auxílio-doença, quem está recebendo auxílio-doença, ele vai ter a concessão da aposentadoria por invalidez, desde que atenda requisitos, né? Para concessão da aposentadoria por invalidez, o segurado deve passar por uma perícia que vai avaliar o quadro clínico e a impossibilidade de ser reintegrado no mercado de trabalho, confirmando a incapacidade permanente. Então, veja bem que não é tão fácil, tá? Embora a aposentadoria por invalidez ela seja considerada benefício permanente, isso não ocorre, tá? Existem revisões periódicas para verificar se a incapacidade continua. Somente aquelas pessoas que têm mais de 60 anos, que completaram 55 anos e recebem o benefício há mais de 15, e portadores de HIV que estão livres dessas revisões periódicas. Igual ao BPC, existem situações também que o segurado de BPC ele também pode ter direito à aposentadoria por invalidez. Olha aí, muita gente não sabe disso, tá? Agora, seja por falta de tempo de contribuição ou outros requisitos não cumpridos, mas a incapacidade, se ela for total e permanente comprovada, ele pode ter direito, sim, ao benefício de prestação continuada, que é pago a pessoas com deficiência ou que alcançam a idade de 65 anos. Isso é a lei orgânica, tá? O LOAS. O benefício é benefício de prestação continuada. O LOAS é a lei, tá, pessoal? Que assegura o pagamento de um salário mínimo aí para quem está nessa condição de vulnerabilidade, tá? A importância dos laudos na reabilitação profissional é fundamental, né, para você que está sofrendo aí de uma lesão, de uma incapacidade, para ter tratamentos, né, para conseguir readequar, para deixar claras as suas limitações funcionais. Então, tudo isso faz parte de um processo de reabilitação. Agora, caso você não consiga, por exemplo, os seus direitos dentro do INSS, é aquilo que nós falamos. Uma das medidas que você pode tomar é entrar com ação judicial. Mesmo porque, em casos que
você coloca em risco a sua sobrevivência. Por exemplo, você está na reabilitação profissional, não consegue se reabilitar e o INSS cessa o seu benefício, a reabilitação. O que você vai fazer? Você vai entrar na justiça. Num caso, por exemplo, de vulnerabilidade, que você só tem essa renda, não tem como você retornar ao mercado de trabalho, um juiz pode lhe conceder uma tutela. Nós colocamos vídeo, inclusive falando sobre isso esses dias, tá? Tem que ser adotado algumas medidas e a justiça, nesses casos, ela garante, tá? Porque isso deixa o segurado totalmente aí abalado psicologicamente e imagina, sem a capacidade para trabalhar, porque está com uma lesão ou com uma doença, e o seu direito, que é receber um benefício, foi cortado. Então, é uma briga longa, mas pode aí acontecer do juiz antecipar a sentença. Se você quer saber mais, olha os nossos vídeos, que nós colocamos alguns vídeos atrás, que nós falamos bastante com relação à tutela antecipada, ou a sentença também antecipada, que você vai entender, tá? Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui a primeira vez no canal, eu espero que eu tenha tirado dúvidas, trazido aí um conhecimento importante, que vocês tenham gostado. Aproveite todos os nossos conteúdos. Se gostou do nosso trabalho, dá um like, vai fortalecer bastante o canal. Se inscreva, ative o sininho para todas as notificações, para você estar sempre atualizado, né? Recebendo nossos conteúdos em primeira mão. Você não paga nada, só tem ganhos com isso, tá? Você não vai perder nenhum conteúdo e pode ser uma informação importantíssima que você está aguardando, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham há muito tempo aqui no canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a vida, a casa, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.